abraço. Olá, tudo bem? O direito de moradia é basicamente o direito de ter um lar. Esta questão pode parecer simples ou banal para quem já tem a casa própria. A moradia é algo que está estabelecida na Constituição Federal. Porém, a habitação é uma questão a ser tratada em diversos âmbitos, jurídico ou governamental. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp o deputado Marcos Zerbini, do PSDB. Ele que desde 1988 também é coordenador geral da Associação dos Trabalhadores Sem Terra. Seja muito bem-vindo, deputado, ao nosso programa. Obrigado, Roberta. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com você e com todos os telespectadores. Nós é quem agradecemos a sua presença aqui. Deputado, para a gente começar, eu já queria te fazer uma pergunta, que é: o direito da moradia existe no Brasil, deputado? Infelizmente não. Existe na Constituição, existe como direito básico das pessoas, mas infelizmente uma grande parte dos brasileiros ainda não tem uma casa para morar. E essa tem sido a minha luta desde os 18 anos de idade. É um trabalho que a gente desenvolve desde começo da década de 80 e continua fazendo até hoje. E para o senhor, quais são as políticas públicas que precisam ser trabalhadas para que esse cenário mude? Eu acredito que o governo não tem capacidade financeira para resolver o problema habitacional do país. E eu acredito muito no trabalho de parceria. Eu acho que tem que juntar a sociedade, organizar a sociedade para que ela possa fazer a sua parte e o Estado fazer a sua. O trabalho que a gente desenvolve vai nessa linha. Nós organizamos as famílias, cada um vai juntando o seu próprio dinheiro, abrem uma conta, uma poupança e vão guardando, e a gente localiza áreas onde pode ser feito o loteamento de interesse social. Organizamos, vemos quantas famílias comporta naquela área, quantos lotes é possível construir ali, e aí se rateia o custo da compra dessa área pelo número de famílias que comporta. E aí cada um paga a sua parte, algo em torno de 10% a 15% do que custaria um lote na mesma região, no mesmo local. E aí depois o que a gente cobra do Estado, do governo, é a infraestrutura, colocar rede de água, rede de esgoto, rede de luz, asfalto, que custa mais ou menos em torno de uns R$10 mil por unidade. E dessa forma você produz unidade habitacional, porque o lote urbanizado dá para a pessoa a possibilidade de começar a sua casa. A gente costuma brincar, não dá para você comprar um terreno 1 metro por dia, né, por mês, mas dá para você, tendo o terreno, a cada mês comprar um pouco de material e devagarzinho ir construindo sua própria casa. Então a gente organiza as famílias para que elas conquistem o seu pedaço de terra por um preço muito mais barato. E inclusive eu virei político para brigar para que o Estado entrasse com a infraestrutura e contribuísse para resolver o problema de habitação das famílias. Perfeito. E aí eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente o que são esses loteamentos sociais, como é que vocês localizam essas áreas, enfim, qual é a pesquisa que vocês fazem? Todas as pessoas que participam da reunião são convidadas a procurar grandes áreas de terra onde é possível fazer loteamentos. Então, a grande maioria delas é indicação das próprias pessoas que participam, identificam uma área, pegam o telefone do proprietário e aí a gente localiza o proprietário, começa a negociar e vê se, primeiro, você vê se o zoneamento permite, porque existem áreas que o zoneamento permite fazer loteamentos de interesse social, existem áreas que não. Então a gente levanta primeiro o zoneamento, depois identifica se a documentação está em ordem, faz toda uma análise e aí, se for possível se fazer loteamento ali, começa um trabalho de negociação com o proprietário para tentar baixar ao máximo o preço e parcelar no máximo de tempo possível. Da forma com que a gente negocia com o proprietário, as famílias que vão participar do projeto pagam o terreno. Perfeito. Essas imagens que a gente está passando agora, deputado, são imagens de encontros, é isso? São imagens de reuniões com as famílias que participam do projeto e que estão se organizando ou para comprar, quando ainda
então na fase inicial ou depois para discutir o andamento do loteamento, porque aprovar loteamento não é uma coisa simples. Isso é importante a gente Um loteamento ressaltar, né? demora em média 2 anos para aprovar quando anda rápido. Então as pessoas, primeiro nós fazemos um trabalho de conscientização das pessoas, porque elas precisam saber que não é uma coisa simples. Ah, eu comprei um pedaço de terra, amanhã estou construindo. Não, não é isso. Assim. É uma área grande, então você precisa fazer projeto, aprovar na prefeitura, aprovar no estado, no GRAPROAB, depois volta para o município para ter o alvará, levar registro do loteamento, para depois começar a fazer a implantação. Então é um processo que não é simples, é demorado. E a gente costuma dizer que a gente constrói casa para construir pessoas, porque a pessoa tem que aprender a economizar, tem que ser disciplinada, tem que fazer sacrifício, e quando ela recebe o terreno no final de todo o processo de aprovação da infraestrutura, a luta da infraestrutura, depois ela começa uma nova luta que é construir a sua casa. Ao final de muitos anos ela construiu a casa e construiu sua própria história. Com certeza. E existe algum programa que vocês fazem de educação financeira para essas famílias? Sim, em todas as reuniões, porque para você ter uma ideia, ninguém participa da compra de uma área antes de 10, 12 meses. Tá. São 10, 12 meses de reunião, de conscientização com as pessoas, para elas entenderem. Primeiro, para entender que não estão comprando um terreno, porque isso é muito importante. Porque tem uma lei federal, que é 6766, que diz que é crime você vender o que não existe. Tá. O loteamento não existe ainda, o lote não existe. O que existe é uma grande área de terra onde as pessoas se associam e, em forma de sociedade, fazem o loteamento. E a gente organiza, acompanha, ajuda em todo esse processo de aprovação. Só depois que o loteamento é levado a registro que o lote juridicamente existe. Aí pode-se falar que a pessoa está comprando um terreno, porque aí todo o processo de participação dela permite que ela receba a escritura do lote individualizado. E, deputado, como é que as pessoas fazem para ter acesso, por exemplo, nessas reuniões? Como é que funciona para a pessoa, de repente, falar assim, poxa, eu quero me inserir nesse programa, eu quero ter a minha casa própria, como é que funciona? Existe alguma regra para isso? Existem 2 regras básicas. A primeira é a pessoa não ter casa. Tá. Porque o movimento não é para quem já tem o seu imóvel, ou uma casa, ou um terreno. É para quem realmente necessita, para quem precisa. Então, a regra básica primeiro, a necessidade. A pessoa precisa necessitar do imóvel. E a segunda é a participação. Porque o critério, por exemplo, quando você vai comprar uma área, tem sempre muito mais gente querendo participar do que o que comporta lá. E o critério para selecionar essas famílias é a participação. Aquelas que têm mais participação têm prioridade sobre as que têm menos participação. Existe uma fila, então? Existe uma fila, entre aspas, né? Existe um critério, que é o critério da participação. Então, no momento que se identifica uma área, todos que participam da reunião vão conhecer a área, sabem do preço e da condição de pagamento que vai ter, da forma que se conseguiu negociar com o proprietário, e a partir daí, daqueles que dizem eu estou afim, eu tenho condição, aí você faz uma seleção que é por participação. E onde que acontecem essas reuniões, deputado? Aqui em São Paulo, na Lapa. A associação tem uma sede própria, na Lapa de Baixo, Rua Félix Guilhem, 227, onde as pessoas podem... A associação fica aberta de segunda, quarta e sexta, das 9 da manhã às 18, e quem quiser pode ir lá se inscrever, e é marcada uma reunião de primeira vez, que a gente chama, onde a gente conta toda a história da associação, qual é a filosofia do trabalho, a importância da participação, e as pessoas, a partir daí, decidem se querem ou não participar. O que a gente procura deixar muito claro é que ninguém dá nada para ninguém, não existe nenhum milagre, vai precisar de muito empenho, muito sacrifício, muita organização, e que se as pessoas não estão dispostas a isso, elas precisam procurar uma outra alternativa. A gente não faz milagre. O que a gente faz é organizar as pessoas para que, juntas, elas construam seu próprio milagre. Seu lar, né? Exatamente. Assim, né? Deputado, agora eu fiquei com uma dúvida em relação a essas pessoas
que o senhor falou assim que quem não tem casa própria pode se inscrever no programa, né? São famílias só de baixa renda? Porque a gente sabe que existe muita forma de burlar muitas coisas, né? Então, como que vocês avaliam? Na verdade, pode ter um ou outro que escapa, mas 99% é família de baixa renda. Por uma questão muito simples. Ninguém aguenta participar tanto tempo se não tem realmente necessidade. Porque para quem vai lá para ter alguma vantagem, depois de poucos meses ele desiste, desanima. Só quem realmente necessita muito fica. Porque é muito sacrifício, reunião, organização, depois todo o processo de aprovação do loteamento. A pessoa passa 2 anos participando de reunião, 2 anos quando é rápido, às vezes atrasa, demora mais. Então participa de reunião, passo a passo, sabendo o que vai acontecer. Então, ninguém que realmente tem condição... Vai ficar não fica. Isso é meio natural. E a outra forma que a gente tem de fiscalizar são os próprios associados, porque eles se conhecem e sabem quando alguém realmente tem... Tenta tirar uma vantagem. Exatamente. Aí eles vêm e dizem, ó, fulano de tal já tem casa em tal lugar. E aí a gente vai atrás para verificar se fiscaliza, se é verdade, exatamente. Precisa fiscalizar. Perfeito. E quantas famílias já foram contempladas, deputados? Aqui na cidade de São Paulo, 23 mil famílias. 23 mil? Na cidade de São Paulo, sim. Depois mais 7 mil no interior. 4 anos atrás, mais ou menos, nós começamos a levar essa experiência para o interior. Primeiro porque eu comecei a ajudar um município chamado Novo Horizonte. Me tornei amigo do prefeito, de várias pessoas da cidade, e num determinado momento o prefeito pediu que a gente levasse para lá a experiência do movimento. Ele veio conhecer, ficou impressionado e pediu para levar para lá. E aí a gente começou em Novo Horizonte a fazer essa experiência. E depois de Novo Horizonte, o pessoal em volta começou a ficar sabendo, aí foi aparecendo um, outro, e pedindo para a gente reproduzir a experiência. Então, hoje, além da cidade de São Paulo, nós estamos em mais 17 municípios no interior do estado. Nossa, fantástico. Deputado, vocês compram esses lotes aqui na cidade de São Paulo. Isso não difere de vocês comprarem também no interior ao mesmo tempo? Ou primeiro vocês compram organiza todo esse processo para depois partir para o próximo? Então, vamos primeiro corrigir. A gente não compra lote, a gente compra uma grande área de terra. Isso, desculpa, uma grande área de terra. Porque parece uma coisa simples, né? Uma diferença... Parece, confunde, né? Confunde. É por isso que o trabalho de conscientização das famílias leva alguns meses, para eles entenderem que não estão comprando um lote, que estão se associando para, em conjunto, comprar uma grande área e fazer um loteamento. E entre isso está a diferença do legal e do ilegal. Então, é muito importante frisar isso. Como que acontece? A gente só vai em municípios onde tem um grupo que queira assumir voluntariamente o papel de organizar o movimento, de trabalhar, de ajudar. Então, dá para você comprar simultaneamente em vários municípios uma área. Não dá para comprar mais do que uma área de cada vez. Porque você tem que comprar, começar a organizar, começar a fazer projeto, dar início no processo de aprovação do loteamento, e isso exige muito trabalho, não é muito simples. Então, em cada município se faz um de cada vez. Mas como são grupos distintos, diferentes, em cada município se cria uma associação, não é uma associação única. Então, por exemplo, em Novo Horizonte tem uma associação que foi constituída em Novo Horizonte pelas famílias que participam do projeto em Novo Horizonte. Em cada lugar onde a gente vai, essa é a dinâmica. Você constitui uma associação formada pelos próprios interessados, pelos próprios participantes, e tem sempre alguém do município que diz: eu quero ficar na frente, eu quero ajudar, eu quero organizar isso. Se coloca à disposição. Sim, porque isso nasce de um trabalho voluntário. E essa é a filosofia que a gente quer manter. Não dá para você fazer isso de forma profissional, porque o espírito é você construir pessoas, construir protagonistas. E começa por quem organiza o movimento. Tem que ser alguém do município que ama a sua cidade e quer ajudar as pessoas que não têm condição a conquistar o seu terreno, a ter sua casa.
Se não for desse jeito, a gente não começa o trabalho. Eu acho que é um grande sonho de todos os brasileiros, né, conquistarem a casa própria, né, deputado? Ah, sem dúvida nenhuma. A gente costuma dizer que a casa é a roupa da família, né? Uma família sem casa é uma família nua, porque ela muda, quando ela não consegue mais pagar o aluguel onde ela está, ela acaba sendo forçada a ir para um outro local para pagar um aluguel menor, geralmente mais distante, com menos condição. Ela não cria raiz, né? Onde a pessoa não tem casa, ela não cria raiz. Exatamente, com certeza. E, deputado, existe parcerias de infraestrutura como luz, água, esgoto? Existem algumas coisas que são importantes. Primeiro, onde a Sabesp atua, que é uma empresa estatal, a gente tem parcerias onde a própria Sabesp ajuda na colocação das redes de água, de esgoto, sem custo nenhum para as famílias, né? Porque nós temos, inclusive, um protocolo de intenções entre a associação e a Sabesp que possibilita isso. As empresas de energia têm uma resolução da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que fala da universalização do atendimento de energia elétrica. Então, onde existe loteamento de interesse social, as empresas acabam colocando também sem custo nenhum para as famílias. Isso ficou meio amarrado quando foi feito o processo Isso é um período só, deputado, ou fica permanente? Não, isso é a regra do processo de concessão. Tá. A concessão da energia elétrica aqui no país, ela estabeleceu essa norma, a norma da universalização. Então, onde a comunidade é considerada de baixa renda, a companhia tem o dever de fazer a instalação sem custo para a comunidade. Então, a gente tem conseguido as redes de energia dessa forma. E aí, o problema maior é sempre a pavimentação, porque depende do município. Em municípios grandes como São Paulo, o município acaba sendo parceiro e ajuda, mas o grande problema são os municípios pequenos. E aí existe no governo do estado, na Casa Paulista, né, Secretaria de Habitação, um programa chamado ProLurb, Programa de Lote Social Urbanizado, que nós criamos junto com o governador Mário Covas em 2000. É um decreto do governador Mário Covas de 2000 que cria o programa. E isso possibilita que a Secretaria de Habitação, através desse programa, disponibilize recurso para a execução de obras de infraestrutura nesses loteamentos de interesse social. E, deputado, para quem nos assiste, eu queria que o senhor convidasse essas famílias que ainda não têm, né, a casa própria, a participarem desse programa. Estão convidadas. Geralmente o processo é assim, é alguém que vai e aí conhece alguém que também necessita e vai convidando. Nós nunca fizemos propaganda da associação. A propaganda é algo que vai de boca a boca, na medida em que alguém é atendido, fala, eu vou falar para o meu amigo, para o meu vizinho, para o meu parente, né? Mas qualquer um que queira participar, a sede da associação, pelo menos aqui da Associação Mãe, que é aqui de São Paulo, como eu te disse, na Rua Félix Guilhem, número 227, na Lapa de Baixo, aqui na capital, e funciona de segunda, quarta e sexta-feira, das 9 da manhã até às 6 da tarde, até às 18 horas. Precisa levar algum documento? Não, a pessoa precisa ir pessoalmente, só com um documento normal, um RG, só para identificar que é ela mesma, e aí se marca, ela se inscreve e marca uma reunião de primeira vez. A reunião de primeira vez eu já aviso que ela tem 3 horas de duração, porque a pessoa precisa saber direitinho toda a história, como funciona, como para decidir se ela quer ou não participar. Porque, como a gente disse, ninguém dá nada para ninguém, exige sacrifício. Exatamente. E a pessoa tem que estar disposta. Com certeza. Muitas vezes a gente costuma dizer, olha, a associação não é para quem precisa, ela é para quem precisa e quer. E quer, com certeza. Porque nem todos estão dispostos a fazer sacrifício. Nem todos. Às vezes eu falo assim, a gente às vezes pega o 13º, compra com outras coisas, mas eu acredito assim, deputado, quem poupa, né, acaba tendo, quem guarda tem. Então, na verdade, essas pessoas que estão em busca da casa própria vai ter que ter esse sacrifício também, né? Sem dúvida. E, na verdade, a gente não se dá conta, porque a sociedade prega para a gente a ideia de que a vida feliz é a vida sem sacrifício. Isso é uma bobagem, não existe isso.
A vida ela é feita de sacrifícios. E aquilo que faz a gente crescer como pessoa é o sacrifício que a gente faz. Quem não, na vida não se empenha, não é chamado a fazer sacrifício, não se torna homem e mulher de verdade. Então é um processo de construção da pessoa mesmo. Eu costumo dizer para os meus amigos, eu tenho muitos amigos que dizem o seguinte: eu quero que meu filho não sofra o que eu sofri. E eu digo para eles, não faça isso com o seu filho. Deixa ele sofrer Você também. está tirando dele a possibilidade de ser gente. Porque é o drama, é o sacrifício, é o empenho que constrói a pessoa. E o pai que ama seu filho, sua filha, é aquele que não o poupa de sacrifício. É claro, ninguém está falando que você tem que fazer a criança sofrer. Não é isso. Mas você não pode poupar ela dos problemas, das dificuldades. E de passar por determinadas situações. Exatamente, né? Porque é aquilo que nos constrói. Quando a gente olha para a nossa própria história, isso é muito evidente. O que fez eu ser o que sou hoje foi o sacrifício que eu fui obrigado a fazer durante a vida. Foi o empenho, foi a determinação, foi a crença em mim mesmo. Com certeza. E o senhor também tem uma linda trajetória, né? O senhor se formou na USP, né? Me formei. E foi fácil, deputado? Não, eu sou filho de funileiro. Meu pai é funileiro, minha mãe são pessoas simples que vieram do interior de São Paulo e com muito sacrifício compraram um terreninho pequeno em sociedade com o meu tio na periferia de São Paulo. Então a vida foi construída com muito sacrifício. Mas eu aprendi deles as coisas que são fundamentais, né? Eu não tive, vamos dizer, o dinheiro, a possibilidade de uma vida boa, mas eu tive a consciência de que era importante construir o bem, olhar para as pessoas, respeitar as pessoas. Com eles eu aprendi que a vida é para servir. A gente não nasceu para ser servido, a gente nasceu para servir. Quanto mais a gente serve, mais a nossa vida se realiza. A vida é dom de Deus, mas ela só se realiza quando é doada. Se a gente não doa a vida para construir a vida do outro, a gente não realiza a própria vida. Com certeza, deputado. E para a gente já ir encerrando, eu tenho aqui na verdade, eu peguei dados de um relatório do Programa das Nações Unidas, né, que fala que ao todo o Brasil tem 33 milhões de brasileiros que não têm onde morar, né, e que São Paulo é o recordista aí no ranking, né, e faltam cerca de 1,3 milhão de residências aí. Queria que o senhor falasse como que o senhor enxerga essa situação. Sem dúvida nenhuma, a falta de moradia é uma das coisas mais graves que existe no país hoje. Porque, como eu disse, quem não tem uma casa não cria raiz, não cria identidade. Então, eu acho fundamental trabalhar para que isso aconteça. Mas a gente cada vez tem uma situação mais difícil, principalmente na cidade de São Paulo, porque você cada vez tem menos terra, a gente tem cada vez mais dificuldade de encontrar áreas cujo zoneamento permita a implantação de loteamentos de interesse social, e já estamos começando a fazer um outro trabalho, já fizemos 2 experiências em parceria com a CDHU, onde a gente organiza as famílias, compra a área, faz o projeto, aprova e doa o terreno para a CDHU para fazer a construção. Porque verticalizando, fazendo apartamento, você coloca mais gente numa área, numa mesma área, né? E com isso você, vamos dizer, ajuda. Mas aí acaba tendo o segundo problema, que é a necessidade de investimento do Estado para a construção da habitação. No caso de prédio, não dá para cada um fazer o seu apartamento, né? Não dá. Aí precisa ter um financiamento público, que é uma coisa um pouco mais complicada. Eu acho que a gente tem que ser criativo, tem que cada vez mais procurar alternativas para a coisa andar. Tem alguns programas interessantes que o próprio Estado está fazendo, e a Prefeitura de São Paulo implantou isso no seu plano diretor que foi votado, o último que foi votado, que é você utilizar áreas, por exemplo, das estações de trem, estações de metrô e verticalizar, fazer prédios em cima, usar as áreas em volta. Por quê? Porque é inteligente isso. Você já tem um transporte de coletivo de grande porte, e as pessoas morarem ali é interessante porque ela tem um acesso muito fácil, muito rápido ao meio de transporte, né? Então, tem que ser criativo, não tem uma regra, não tem uma forma. O pessoal fala, vocês acham que vão resolver o problema? Não, eu não acho nada.
Eu quero contribuir com a minha parte, fazer aquilo que eu puder, e eu costumo dizer que cada pessoa que consegue ter sua casa é uma menos que está na fila esperando um atendimento do Estado, né? Então, temos que somar esforços e trabalhar bastante. Trabalhar bastante, trabalhar junto. Perfeito, deputado. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. E a gente sempre vai estar recebendo o senhor aqui para mais esclarecimentos, para falar mais sobre esse assunto. Eu que agradeço. Muito obrigado. O programa em discussão especial fica por aqui. Se você quiser rever esse e outros programas da Rede Alesp, é só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo encontro. Tchau!